Olá, hoje 22 de março de 2020, essa é uma transmissão da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis, nosso culto dominical via internet. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e amigos internautas. Deus continue abençoando a todos nós neste novo tempo de experiência na fé, no amor e na esperança. Chamo de internautas porque nesse tempo todos nós nos tornamos internautas, isolados socialmente e estamos nos comunicando através da internet. Então, isso é o sentido de comunicação regular pela internet. Abordei em um outro vídeo passado, sobre evangelionegociável.com, as frases de E. Calvin Beisner, respondendo ao coronavírus. Primeiro, confie em Deus. Segundo, não se apavore. Terceiro, seja prudente. Quarto, submeta às autoridades governamentais. E quinto, ore e trabalhe por reavivamento. Quero abordar esses últimos nesta ocasião, procurando trazer à memória aquilo que me dá esperança, como escreveu o profeta Jeremias em um tempo de dificuldades severas, chamado de Lamentações de Jeremias. Então, como agir? O que fazer num tempo como esse? Que tempo é esse? Alguns falam que a doença Covid-19, o coronavírus, é uma arma biológica, fabricada pelo governo comunista chinês para conseguir benefício próprio, aquisição de commodities e necessidades básicas para alimentar mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de chineses. Nossos irmãos lá, temos muitos irmãos em Cristo lá na China. Outros falam que é consequência da intervenção do homem na natureza. Alguns dizem que é uma punição vinda de Deus, o que estamos vivendo, o Apocalipse. Bem, está longe ainda de vivermos Apocalipse, muita coisa precisa acontecer. O homem da iniquidade, o anticristo, que é a besta do Apocalipse, precisa aparecer antes e reinar um certo tempo em um acordo com os israelitas e buscando promover uma paz mundial. Bom, esse é assunto para uma outra ocasião. O fato é que o mundo parou. As ruas estão ficando vazias, as estradas, os aeroportos, os bares, os templos, as escolas, as universidades estão parando. Pararam, nós paramos, não é? Há um silêncio no mundo, há um silêncio no céu. O silêncio de agora, porém, é oportunidade para curar. Vamos pedir a Deus, nós estamos pedindo a Deus compaixão pelo mundo, nós estamos orando. Nesta manhã, nossa igreja se uniu a muitas igrejas pelo mundo afora, pedindo avivamento para o mundo, um avivamento para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa gente. Mas há outras pessoas que estão morrendo, não só pelo Covid-19, o coronavírus. Milhares de pessoas estão morrendo por coisas muito piores todos os dias. Estão morrendo de fome em países onde há calamidade tremenda, escassez de alimento. Estão morrendo por causa da dominação de raça de países imperialistas, países que se sobrepujam como superiores, morrendo por injustiça, morrendo por causa da ambição social de alguns que dominam o poder econômico, concentram a renda, morrendo por cobiça política. Quantos políticos esquecem do seu eleitor quando estão lá na sua carreira e são guiados pela sua cobiça? E o dinheiro que deveria chegar para a saúde não chega, e estamos cansados de ver, através das autoridades, especialmente da Lava Jato aqui no Brasil, quanto dinheiro foi desviado da saúde
para o bolso de políticos e pessoas inescrupulosas, outros morrendo pela omissão cristã. Quantos cristãos deixaram de praticar os ensinos de Jesus e não estão vivendo de acordo com o serviço cristão? Mas nem todos percebem isso. Nem todos percebem esse silêncio que as ruas apontam, que os céus apontam, porque os aviões diminuíram. O silêncio é altamente notável, o silêncio é altamente espiritual, é o silêncio da reverência, porque Deus está falando. É tempo de rever nossas ações e nossos pensamentos. É tempo de fazer do caos, que é esse momento, um tempo oportuno para reflexão do nosso agir, dos nossos atos, de toda a nossa vida. É tempo de arrependimento, eu creio. É tempo de arrependimento. Os avivamentos bíblicos que lemos na história e também nos registros históricos da Bíblia, sempre foram sinalizados por confissão. Quando as pessoas começam a confessar seus pecados e pedir perdão e buscar a Deus com um coração genuíno, uma conversão, endireitando as suas veredas, então nós vemos, olha, isso é avivamento. O tempo é oportuno para pôr em ordem tudo em nós e ao nosso redor. É oportunidade para colocarmos a nossa própria vida em ordem, para rever os conceitos, rever os nossos valores e dar um ressignificado para a nossa própria existência. Isto é, dar um sentido diferente, alguma coisa que nos leva para mais perto de Deus. Nós precisamos perceber esse tempo e entender esse tempo e aproveitar essa oportunidade. Porque estávamos andando como humanidade num ritmo desenfreado, enlouquecido, seguindo cegamente, sem tempo para refletir sobre si mesmo, sem tempo para olhar para o outro, sem tempo para amar a própria família. Mas nunca esquecer que o Senhor está no controle de tudo, Ele sempre está. Sempre esteve, Ele sempre estará no controle de tudo. Então, o que fazer num tempo desse? Confiar no Senhor. Primeira coisa é confiar no Senhor. O salmista, no Salmo 37, versículo 4 e 5, ele diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Primeira coisa, ter alegria no Senhor. Ter gozo no Senhor, ter comunhão com o Senhor, entrar num momento de oração íntima com o Senhor e estar nesse momento até sentir que é íntimo do Senhor, tem um deleite de amizade, de comunhão com o Senhor. Versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho, entregar a vida. Quando nós confiamos no Senhor, nós entregamos o nosso coração, a nossa vida e confiamos nele, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou como o salmista, no Salmo 4, 5, devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Também o salmista diz no Salmo 62, 8, confia sempre em Deus. Não é um tempo e depois passou aquele tempo difícil, para de confiar. Eu li há muitos anos atrás sobre a história da peste na Inglaterra, que muita gente morreu. E historiador dizendo, quando passou o último caixão pela frente da igreja, do templo, e foi para o cemitério, quando o povo viu que a peste havia acabado, até então estavam enchendo os templos, buscando a Deus, oração, buscando avivamento. Quando eles viram que a peste acabou, quantos deles voltaram para os bares, voltaram para bares, né,
esqueci agora o termo naquela época, e tabernas, né? Tabernas. E então, se esqueceram de Deus. O salmista diz, confia sempre em Deus. Ó, meu povo, vamos derramar o coração na presença de Deus. Isso é a primeira coisa a fazer num tempo como esse, confiar em Deus de todo o coração. Como agir também num tempo desse? Submeter-se às autoridades governamentais. Nós precisamos cuidar da saúde nossa, pessoal, e também da nossa família e da nossa cidade. Então, precisamos, talvez, aprender. Nós não estamos fazendo as coisas certas sobre a higiene, como lavar convenientemente as mãos, como não passar o contágio de uma doença para outras pessoas, e as autoridades estão ensinando ou relembrando. Algumas pessoas estão com gripe e vão para o trabalho ou lá no meio social, e quando espirram, elas não cobrem a boca, nem usam um lenço. Elas espirram solto, e aquele vírus da gripe pode ser uma influenza, uma outra gripe, então se espalha e outras pessoas vão receber aquele vírus. E agora nós estamos vendo que temos um vírus que ainda não há vacina, e que pessoas estão morrendo por causa desse vírus. Então nós estamos aprendendo a cuidar da higiene convenientemente. Isso é importante. Está lendo uma postagem da Nelly Soares, minha amiga no Facebook, lá do Rio de Janeiro, e ela lembrando a musiquinha que as crianças cantavam. Aliás, aqui na nossa igreja nós ainda cantamos ela. Quando as crianças vão sair para o culto infantil, após ter o momento da devocional com os pais, com todos nós no templo, então às vezes eu canto com elas lá na frente. É muito lindo aquele momento. Oh, que saudade daquele momento. Espero passar logo esse tempo e estar com as nossas crianças também lá. E nós cantamos: o sabão lava o meu rostinho, lava as minhas mãos. Se algumas crianças estão aí ouvindo, eu vou cantar aqui, elas cantem aí. O sabão lava o meu rostinho, lava as minhas mãos, lava os meus pés. Né? E nós cantamos assim: para deixar limpinho, Jesus quer lavar o meu coração. Então nós temos que cuidar da nossa higiene pessoal, cuidar também da higiene do coração. Então, o que nós devemos fazer também num tempo como esse que nós estamos vivendo? Nós devemos orar e trabalhar por reavivamento. E Calvin Beisner, então, diz isso, quinta coisa que ele escreveu nessa resposta ao coronavírus: ore e trabalhe por reavivamento. Primeiramente, eu penso na sociedade. Devemos orar sem cessar, diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então devemos orar para que as autoridades, em primeiro lugar, usem os recursos para a saúde. Estamos pedindo para que as autoridades não usem o dinheiro para campanha política num tempo como esse. E outras verbas que teriam outra destinação, que não é tão importante, que usem esse dinheiro, esses recursos, para a compra de respiradores e atender as necessidades nos hospitais, e atender as necessidades das pessoas que irão sofrer com esse vírus, e são geralmente aquelas pessoas mais idosas ou que têm problemas e complicações de saúde. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 2, ele fala que nós devemos orar pelas autoridades que estão no poder, para que nós tenhamos uma vida quieta, sossegada, ordeira, com toda a piedade e honestidade. Devemos orar pelos pacientes. Quantos pacientes estão no leito? Nós vimos o general Heleno, um dos ministros de confiança do governo federal, pedindo para que orem por ele. A saúde dele está bem, ele não está tendo as graves consequências do coronavírus, mas ele pediu: orem por mim. Devemos orar pelos que estão doentes, sejam as pessoas do nosso círculo de amizade ou mesmo distantes de nós. O importante é orar pela cura dessas pessoas. Precisamos orar pelos médicos,
Orar pelos enfermeiros, pelos profissionais da saúde que estão trabalhando na linha de frente no combate ao coronavírus. Os que estão trabalhando nos laboratórios, fazendo os exames, essas análises. Orar pelos cientistas que estão procurando a vacina para esse vírus. Devemos orar por eles. Devemos orar pela Itália, os irmãos na Itália. É o lugar que mais pessoas no mundo estão morrendo como consequência dessa doença. Também a Espanha. Orar aqui pelo nosso Mato Grosso, orar por São Paulo e pelo resto do mundo. Também devemos agir nesse tempo, devemos fazer nesse tempo, orar e trabalhar por um reavivamento na igreja. O apóstolo Paulo, nessa carta a Timóteo, 1 Timóteo 2,3, ele fala, porque isso é bom, é agradável diante de Deus, nosso Salvador. Orar pelas autoridades. E quando nós oramos, então, por um reavivamento na igreja, oramos pelas autoridades que trabalham na igreja de Jesus. As pessoas que estão na igreja de Jesus. Ele fala no verso 4, por quê? Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Ele se deu em redenção por todos nós para servir de testemunha a seu tempo. Devemos também, nesse tempo, num tempo como este, lembrar que é necessário viver a vida cristã, abandonar a religiosidade. Quando vivemos um tempo de paz, comodidade, às vezes o cristianismo se torna uma religiosidade. Perde-se a alegria de cultuar, busca-se o templo como um dever religioso. Nós devemos aprender a entregar a Cristo de verdade o nosso coração, a nossa alma e viver de um modo espiritual. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é entregar a vida a Jesus Cristo. Quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, relatada lá no Evangelho de João, capítulo 4, a mulher estava preocupada sobre adorar a Deus, onde, e Jesus falou para ela, olha mulher, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E no verso 23, Jesus falou, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai o procura a tais que assim o adorem. Então, isso não é religiosidade. Isso é adoração espiritual, em verdade. Deus está procurando isso. E Deus olha para o coração. E Ele sabe quando alguém o está buscando de um coração inteiro, quebrantado, em espírito e em verdade. Então esqueça a religiosidade. Faça uma entrega do seu coração, uma entrega verdadeira, porque Deus é espírito. E disse Jesus, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa a fazer num tempo como este é reavaliar o serviço cristão. Atos capítulo 10, lemos o relato de um centurião. O centurião era um oficial romano que tinha cargo, pelo menos uns 100 soldados, né? Ele era do regimento militar conhecido como italiano. E diz o livro de Atos, capítulo 10, que ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus, ele praticava atos generosos de ajuda financeira aos pobres, e ele buscava continuamente a Deus em oração, e ele ainda não estava inteirado a respeito de Jesus, por isso acontece a revelação nesse capítulo 10, para que o apóstolo Pedro fosse até lá e ele tivesse uma compreensão e pudesse entregar a sua vida a Jesus. E, de fato, ele entregou a vida a Jesus. Ele era religioso, ele ainda não havia entregue a sua vida a Jesus, mas quando Pedro, enviado pelo Espírito Santo até Cornélio, em Cesareia, ele foi iluminado, e ele compreendeu a realidade de Jesus, ele entregou o coração dele a Jesus, ele deixou de ser um simples religioso para ser um crente de coração, um cristão genuíno. Certamente ele continuou com as suas obras generosas,
e ele continuou distribuindo dinheiro, ajuda financeira aos pobres, mas certamente agora ele tinha um coração verdadeiro, ele podia fazer aquilo com uma compreensão inteira do que é o serviço cristão. Eu vi esses dias pessoas em condomínios se unindo para doar e suprir as necessidades dos idosos que não podem sair de casa. Até estão proibido. Muitos não, estão falando, olha, não saem de casa. Eu tenho visto filhos que estão abastecendo a casa dos pais, que são idosos, para que eles não precisem sair para ir ao supermercado, porque eles estão no grupo de risco. E, geralmente, os idosos têm pressão alta, ou têm diabetes, algum problema de coração, ou outro tipo de doença que, se esse vírus infectar, dificilmente eles são curados. Na Alemanha, vi um outro serviço cristão bonito. Há um vídeo que está correndo na rede social, em que as pessoas vão até a rodovia, as rodovias que estão passando pela cidade, que cortam a sua cidade, e elas colocam doação para suprir a necessidade dos caminhoneiros. Eles colocam lá, eu vi lá centenas de garrafas de água, alimentos próprios para o consumo, bem embalados, higienizados, porque os caminhoneiros não podem parar, esse é um tempo de transportar alimento, transportar remédio, equipamentos hospitalares, então as pessoas estão conscientes disso, estão fazendo um gesto cristão, humano, isso é muito importante. Então, o que nós podemos fazer num tempo como esse? Um serviço cristão. Muitas igrejas fazem doação de bolsas de alimento, cestas básicas, nós devemos fazer coisas assim, prestando serviço cristão às pessoas necessitadas. Cuidar dos idosos inclusive uma recomendação bíblica, em 1 Timóteo 5, de 1 a 8, o apóstolo Paulo fala sobre várias recomendações, sobre honrar as viúvas, sobre cuidar dos idosos, especialmente os da família, porque quem não cuida está negando a fé, e o apóstolo Paulo diz que quem não cuida dos seus pais idosos, quem não cuida das viúvas, está negando a fé, é pior do que o infiel. Então, prestar serviço cristão é uma coisa que nós podemos fazer, devemos fazer num tempo como esse. Mais uma coisa, por hoje, avaliar a caminhada com Jesus. 2 Timóteo 2,19, o apóstolo Paulo escreveu: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, Deus conhece os seus. Ele conhece quem pertence a Ele. Muitas pessoas vão às igrejas, aos templos, mas não estão caminhando com Jesus. É preciso avaliar a caminhada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o Senhor conhece os que são dele. E então, Paulo diz assim, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então é tempo de avaliar, é tempo de buscar santidade, santificação, porque o Senhor conhece. O Salmo 1 termina dizendo que o Senhor conhece o caminho dos ímpios, que é um caminho que conduz à destruição. Lucas 13, 27, Jesus falou que naquele dia do juízo final, ele dirá para muita gente, olha, não vos conheço. Olha, afastem-se de mim, vocês que praticaram todo o mal. Então é preciso avaliar a caminhada. É tempo de se arrepender. É tempo de confessar a Deus. É tempo de se buscar a Deus. Buscar a Deus enquanto é tempo, diz a Bíblia. Invocai o nome do Senhor enquanto está perto. Se você com a sua boca confessar o nome do Senhor e no seu coração você crer, então você vai receber essa salvação. Você vai receber essa vida eterna. Para outra ocasião, para o próximo vídeo, eu vou continuar sobre o que fazer com um tempo como este, falando sobre aprender a obedecer. Alguns precisam aprender a renovar o dom que nós recebemos de Deus, a amar uns aos outros, ter amor uns pelos outros, a pôr a casa em ordem, santificar a família,
conversar, passar mais tempos com os filhos, falando sobre amar a Deus, o amor a Deus, estudar mais, entender a palavra de Deus. Então, há muita coisa boa que nós podemos fazer e nós devemos fazer. Por ora, vamos pensar nisso. Estamos vivendo um tempo diferente. Eu tenho 60 anos, eu nunca vi isso, o que está acontecendo. Os pastores nunca passaram por isso também. Todos nós estamos juntos nessa experiência. Nunca nos esqueçamos que o Senhor está no controle de tudo. E Ele está permitindo isso. E Ele tem um propósito. E vamos entender qual é o propósito. Cada um vai encontrar o seu propósito. Entender que é um tempo oportuno para cada um, para pôr em ordem a sua vida, a sua família, o seu caminho. É tempo de deleitar no Senhor, orar sem cessar, louvar, cantar. É tempo de entregar o caminho, entregar o coração ao Senhor, confiar nele de todo o coração, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Nós não estamos abandonados, Ele está cuidando de nós. Vamos lembrar disso hoje. Eu vou fazer uma breve oração. Olhe aí onde você está. Ó Pai querido, a Tua palavra é maravilhosa, ela conforta e ela encoraja o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o tempo que estamos vivendo e ajuda-nos, ó Pai, a nos aproximar do Senhor e fazer uso dessa oportunidade para pôr em ordem a vida nossa, cada um de nós, e a nossa família, a nossa igreja, a nossa sociedade e o mundo, Pai. Ó Deus, abençoa que logo tenhamos a cura para essa doença. Enquanto isso, ó Pai, nos proteja e nos defenda de todo o mal. Guarda e abençoa nossos irmãos que estão na frente da batalha, nos hospitais, nos laboratórios, no trabalho da polícia, no trabalho do transporte, no trabalho comercial, vendendo os gêneros alimentícios que precisamos continuar alimentando. E nós, ó Deus, oramos por todos que não podem parar num tempo como esse. Livra-os, ó Pai, do contágio. Abençoa os doentes que sejam curados, Pai. Ó Deus, abençoa nossas autoridades e todos que estão envolvidos neste trabalho para evitar que esse vírus alcance muitas pessoas e esteja talvez numa situação de fora de controle. Abençoe para que tudo isso seja normalizado o mais breve possível, Pai. Obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Ouve a oração de cada um neste momento, a sua necessidade, ó Pai, que entrega, como diz o salmista, confiando ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se você ouviu esse culto, participou, assistiu, na verdade não é só ouviu, não é só assistiu, mas acompanhou, e isso pode ter tocado o seu coração, se inscreva no nosso canal. Nós estaremos fazendo isso enquanto for necessário, enquanto não pudermos nos reunir no templo. E clique no sininho para que receba notificações quando um novo vídeo, uma nova transmissão iniciar. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e o conforto do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém.